branco como a neve, branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. O Kleber Lucas viajou total, viajou legal. Aliás, Klebinho, Que Bíblia você anda lendo, meu irmão? eu sou Denis Pereira, esse é o meu canal, vou repercutir a fala do Klebinho. Mas por que você vai repercutir a fala dele, o que ele falou? Cada um fala o que quer, porque como uma pessoa influente que ele acaba influenciando muitas pessoas, colocando em dúvidas, fortalecendo quem já tá meio, pendendo pro outro lado. Então nós temos que vir aqui, dar a cara a tapa e esclarecer à luz da palavra de Deus as bobagens que essa turma do politicamente correto anda falando por aí. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações. Estou postando esse tipo de conteúdo aqui de propósito, eu quero que esse canal cresça. Bora, rumo aos 30 mil. Deixa o seu comentário, bora pro vídeo. Bom, o Klebinho falou isso aí, ó, dá uma olhada no que ele falou. Um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. Branco como a neve, branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Vamos lá, primeiro, tirando aí, vamos passar um apagador em cima do que ele falou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O hino Alvo Mais Que a Neve, ele foi escrito e inspirado na palavra de Deus. Então, dizer isso do hino Alvo Mais Que a Neve é dizer isso da palavra de Deus. E aí a gente tem que olhar aqui, ó, Salmos 51, versículo 7. Purifica-me com sopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Gente, branco aqui é cor, não é cor de pele, é cor. Minha parede é branca, meus dentes são brancos. Branco, sabe? Branco. Ok? Não tô falando de cor de pele. Então, daqui a pouco, nem as noivas vão poder se casar de branco mais. Principalmente se tiver pele escura, pele negra, pele black. Como que fala? Eu não sei. Vocês endoidaram. Não tem nada de racista aqui. O que tem é um olhar ativista. Esse ativismo ideológico religioso tá arrebentando com um monte de coisa. Olha o que diz aqui, ó, Isaías 1,18. Embora vossos pecados sejam como escarlate, vermelhos, eles serão tão brancos como a neve. Está falando de pureza, gente. Está falando de limpeza. Não está falando de cor, não. Mas então por que será que o Kleber Lucas ultimamente tem falado esse tipo de coisa? De que estratégia que tudo isso faz parte? Bom, esse posicionamento do Kleber Lucas, da Priscila Alcântara, do Ed René, do Leonardo Gonçalves e tantos outros aí, voltados para a pauta da esquerda, as pautas ideológicas, esse ativismo ideológico dentro da igreja, ele tem a ver com uma estratégia para alcançar um número cada vez maior de cristãos. Na verdade, para alcançar a multidão. O mercado gospel entendeu que o segmento religioso movimenta bilhões todos os anos, em músicas, em pregações, no YouTube, em roupas, enfim, são consumidores como todos os outros, e eles focaram neste mercado. Eu te provo isso, a Globo vai lançar uma novela agora nos próximos dias, focada no segmento gospel. Agora, olha como o inimigo é astuto, gente. Quem mais brigou com a Globo nos últimos anos? Não foi exatamente os evangélicos? Por que será que a Globo está lançando uma novela gospel, sendo ela uma emissora que defende todas as pautas que são contrárias à palavra de Deus? Por que será? Porque a Globo entendeu que entre nós tem a multidão. É aqueles que estão seguindo a Jesus, mas não são tão radicais. São os evangélicos adocicados. Aqueles que gostam de uma palavra mais adocicada. Aqueles que gostam de uns louvores assim que, sabe, mexe com a alma e que fala, não pare, não desista, Jesus te ama, ou ele não abre mão de você. Eles entenderam este segmento entre nós, esta multidão, e falou, quer saber? Vamos focar, ali tem um nicho, tem uma brecha que a gente pode entrar com tudo. Eu nem tinha parado para pensar nisso antes de gravar o vídeo, mas você já pode pensar, ó, a Globo investindo no segmento que mais a criticou nos últimos anos, chamando de Globo lixo, vamos boicotar. Ela está investindo. Por que será? Porque ela encontrou entre nós um nicho extremamente populoso de pessoas que estão agindo como multidão, são os evangélicos mais moderados,
adeptos do politicamente correto. Isso é um perigo e a igreja precisa abrir os seus olhos espirituais. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: maravilho-me de que tão depressa passastes deste evangelho para outro evangelho, que não é outro evangelho, senão que alguns vos querem perverter por causa do evangelho de Cristo. Então, qual a melhor maneira de trazer os evangélicos para o seu lado, se não encontrando entre os evangélicos, infiltrados entre nós, personalidades com um pensamento mais progressista, com um pensamento mais focado no evangelho inclusivo, na pregação inclusiva. Vamos trazer todo mundo, não julgueis e não sei o que. Então é uma estratégia maligna que está sendo implantada na nossa nação e, lamentavelmente, muitas personalidades, muitas pessoas que outrora estavam servindo a Jesus de maneira fiel e a sua palavra, estão agora se prestando a este papel ridículo, maligno e diabólico de desviar muitas pessoas do verdadeiro evangelho de Cristo para um evangelho que não é outro evangelho, porque não é o evangelho. O único evangelho que existe é o de Cristo, que é o chamado arrependimento, que é o chamado para uma nova vida e que é o mais inclusivo de todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O chamado de Jesus é um chamado não para adaptação, é um chamado para transformação. E qualquer outro evangelho que for pregado deve ser descartado, deve ser deletado. Nós não devemos aceitar, porque para entrar na igreja pode-se aceitar do jeito que quiser. Pode-se construir igrejas do jeito que quiser. Eu chamo das igrejas segmentadas. Queremos agradar os skatistas, uma igreja para os skatistas. Queremos agradar, os idosos, uma igreja para os idosos. Queremos agradar quem anda de bicicleta, faz uma igreja para quem anda de bicicleta. O evangelho não se adapta ao homem. O evangelho não se adapta às nossas demandas. É o homem que é transformado pelo evangelho. Que Deus guarde a nossa alma, que Deus guarde a nossa fé, que Deus guarde os nossos olhos e que Deus nos guarde para que a gente não se encante com palavras bonitas, mas que são mortais, porque, embora usando a Bíblia, eles estão afastando as pessoas da eternidade com Deus. E um dia Deus os julgará pelo seu afastamento da verdade e pelas milhares de pessoas que eles estão afastando da verdade. Clebinho, volta para a igreja, volta para a EBD, menino. É o melhor que você faz. Já arrasta Leozinho, Priscilinha, Edinho, traz essa turma toda, traz de volta para a igreja. Forte abraço, pessoal. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, fala pra gente o que achou desse conteúdo por aqui. Deus abençoe.